Muito boa tarde. Muito boa tarde, Muito boa tarde, eu Júlia, eu sou a Nina, e é com imenso prazer que eu venho apresentar meu painel de sessão de 25.2. Eu estou pleiteando como primeira opção o cargo de gerente comercial e como segunda opção o cargo de gerente de projetos. Bom, para o meu painel, eu queria construir essa linha de raciocínio junto com vocês. Então, vamos lembrar lá do início de quando cada um de nós estava prestando o processo seletivo da Júnior. Desde aquele momento até agora, independente do cargo que vocês estão ocupando nesse momento, a gente sempre foi incentivado, instruído e orientado até análise crítica. Então, em todos os momentos aqui dentro, a gente foi incentivado a analisar criticamente e desenvolver um pensamento inconformista da Júnior. Até porque esses são os nossos valores. É fácil ser SPM Júnior, estar inconformado. Então, todo mundo aqui já recebeu num comentário do seu projeto, ou no projeto trainee, cadê a análise crítica? Analise mais. Todo mundo aqui já recebeu isso, tenho certeza. E justamente por quê? Porque nesse momento, tanto eu quanto todas as pessoas aqui que estão prestando o processo de sessão precisaram disso para ter essa visão crítica e futuramente se tornar líderes da SPM Júnior. E justamente por isso que o processo de sessão se inicia assim que você entra na Júnior, porque para ser líderes a gente precisa disso e enxergar criticamente o que nos cerca aqui dentro. Bom, para os 10 minutos do meu painel, eu queria convidar vocês a olhar para isso por outra perspectiva e enxergar essa análise crítica com outros olhos. Então, a gente sabe que ter essa análise crítica é essencial. Sem ela, a gente não tem melhorias, crescimento e inovação. Mas, o hábito pode nos cegar como o excesso de crítica nos afasta do valor das coisas. Vocês já deixaram, em algum momento da vida, a agradecer ou olhar com amor por certas coisas muito boas, só porque vocês se acostumaram com aquilo? Isso acontece em muitas áreas da vida, inclusive aqui na SPM Júnior. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. E para isso, eu trouxe 3 filósofos que vão guiar essa linha de raciocínio e nos ajudar a entender melhor essa perspectiva. O primeiro deles é a Simone de Beauvoir, uma francesa do século XX, uma intelectual do século XX lá na França, que, através dessa obra, A Força das Coisas, ela nos convida a enxergar que, de fato, o excesso de crítica embota o olhar. Ele faz com que a gente deixe de enxergar a beleza da vida e a profundidade dela. Então, ela diz, acostuma-se a tudo. A repetição dos dias embota o olhar e deixa de se ver aquilo que antes surpreendia. O próximo, para quem gosta e conhece esse tipo de assunto, sabe que, inclusive, eles eram um casal. Então, o Jean-Paul Sartre, também francês do século XX, que era casado com a Simone de Beauvoir, foram figuras centrais dessa época. Ele, junto com o Camus, que é esse daqui, quando eles estavam construindo a corrente filosófica do existencialismo, eles também nos convidavam a enxergar por essa perspectiva. Principalmente pelo mito do Sísifo, eles também diziam que quando tudo se torna familiar demais, isso acaba perdendo o impacto. Agora, o meu preferido, pessoalmente, o Nietzsche. Ele era também um filósofo do século XIX na Alemanha, e ele também, através do Gaia Ciência, essa obra, ele mostrava o hábito e a rotina apareciam nessa obra como uma força anestesiante, que não só embotava os nossos sentidos, mas a sensibilidade estética, moral e existencial. A rotina, o hábito, não apareciam só como um problema por si só, mas quando a gente começava a ver no automático e deixava de enxergar ou criar novos valores. E aí ele abordava essa frase que eu gosto muito, que é: a vida deve ser vivida como arte, e o costume é o inimigo da arte quando nos torna insensíveis ao que antes era intenso. Bom, eu trouxe esses 3 filósofos que eu pessoalmente gosto muito, mas, querendo ou não, são pessoas de 2 séculos atrás. Não é todo mundo que gosta dessa abordagem ou que está familiarizado com isso. Então, a próxima pessoa que eu trouxe é um contraponto contemporâneo que pode falar mais a linguagem e traduzir essa linguagem mais para atualmente. Não tem nada a ver com os outros que eu falarei agora. Essa pessoa é o J. Cole. O J. Cole, através da música e da arte, nos convida, principalmente por essa música, Love Yours, a enxergar a vida de uma forma diferente e trazer valor para o que a gente tem. Então, ele falava nessa música que não tem nada melhor do que é nosso e que a gente tem que amar o que é nosso. Ele também falava que tem beleza na dificuldade, na luta, e também tem figura no sucesso. Ele questionava: para que dinheiro
dinheiro sem felicidade, ou tempos difíceis sem as pessoas que a gente ama. E ele também trazia que sempre vão ter uma casa maior por aí, mas qual é o sentido delas se as pessoas lá dentro não te amam de verdade? Que sempre vão ter roupas melhores do que a nossa, mas que você nunca vai ser verdadeiramente feliz enquanto você não amar o que é seu. Isso não é conformismo, isso é consciência de valor. E isso é extremamente importante. A gente sabe que a análise crítica vai mover as melhorias, a inovação e o crescimento. E que para sermos bons líderes a gente precisa disso. Mas, para nós, que vamos futuramente liderar a nossa empresa, a SPM Júnior, a gente tem que saber que a liderança, ela envolve reconhecer valor no que parece comum, equilibrar a crítica e a valorização e enxergar a beleza mesmo na rotina. Porque um lugar que só aponta críticas paralisa, adoece e desmotiva. Então, trazendo isso para as 4 personalidades que eu trouxe anteriormente, eu vejo que a Beauvoir falaria disso, dizendo que o líder não pode naturalizar talentos, porque o que se repete desaparece, a não ser que alguém mantenha essa luz acesa. Já o Sartre diria que os líderes têm o poder de dar propósito à rotina e mostrar o porquê, mesmo nas tarefas repetitivas. Já o Nietzsche diria que o líder que vive o eterno retorno seria aquele que lideraria com as mesmas pessoas todos os dias, mas com consciência e com presença. Já o J. Cole diria que a valorização é um ato revolucionário de liderança, porque quem vê beleza no que tem, lidera com amor e com clareza. E é por isso que liderar é reconhecer o esforço no invisível, agradecer o que se tornou costume e não permitir que o hábito nos roube a visão. É aprender a valorizar o que a gente tem, mesmo quando a gente está buscando e procurando por mais. Muito obrigada. Vamos lá? Então, Nina, muito parabéns pelo seu painel. Primeiro, eu gostaria que você justificasse a escolha dos seus cargos. Perfeito, Rafa. A minha escolha de gerente comercial veio não só porque simplesmente eu já passei por esse departamento e eu já tenho uma certa experiência ali, mas porque quando eu entrei aqui na Júnior, eu fui alocada no departamento comercial, a Júnior me mostrou uma área que eu pretendo seguir futuramente, uma área que eu me encontrei muito, uma área que me incentivou a buscar e conhecer mais sobre isso, até porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então como eu criei essa aptidão pelas vendas e pelo comercial, eu escuto podcast sobre isso, leio sobre esses assuntos e é uma área que eu tenho um know-how considerável. Sobre o departamento de projetos, eu não considerava projetos no início da minha trajetória aqui na Júnior, mas com o tempo, depois do meu ciclo de consultoria, eu percebi que grandes das pessoas que eu admiro dentro da Júnior, que eu já admirei dentro da Júnior, vieram desse departamento, porque é um departamento que exige muitas habilidades muito nobres na minha visão. Então, eu me vejo como uma pessoa que é didática, então essa curiosidade que eu comentei que eu tenho, essa busca por assuntos diferentes podem agregar muito na área de projetos, porque eu posso juntar isso com essa didática e trazer isso para os grupos de consultoria. E também eu não perderia nesse departamento esse contato com os clientes, que é uma coisa que eu gosto e que eu tenho muita aptidão. Então eu juntaria dos dois mundos. Perfeito. Agora vamos passar para as perguntas do departamento comercial. Faça uma análise crítica do alinhamento entre comercial e marketing. Diante disso, o que você, como gerente comercial, faria para melhorar o alinhamento com o marketing e torná-lo constante durante todo o ciclo? Perfeito. Você pode repetir, por favor? Claro. Faça uma análise crítica do alinhamento entre comercial e marketing. Diante disso, o que você, como gerente comercial, faria para melhorar o alinhamento com o marketing e torná-lo constante durante todo o ciclo? Perfeito, Rafa. Obrigada pela pergunta. Eu enxergo que
o marketing e o comercial têm claramente uma relação muito forte no que se diz dos leads, mas eu acho que a gente perdeu em certo momento a importância que o marketing tem na atração de leads. Então acaba que é um departamento que não tem 100% do foco em trazer novos clientes para a SPM Júnior. O foco foi direcionado majoritariamente para outras coisas e isso acabou se tornando uma demanda mais voltada para o departamento comercial. Então eu acho que a gente deveria, para próximas, se eu fosse uma gerente comercial, eu traria para essa liderança um papel mais intrínseco no marketing de atrair os leads e tornaria a função do comercial disso apenas para o alinhamento de se os leads estão chegando de forma correta e qualificada. Então, eu como gerente comercial iria manter reuniões talvez não processualizadas, mas sempre que necessário, ou pré-reuniões com a ANF, passar para o marketing qual está sendo a situação atual, quais são os leads que estão chegando, se eles estão sendo assertivos ou não, e aí dessa forma o marketing tomaria conta disso e não o comercial. Top. Agora, passando para a próxima pergunta, é visto que após a reunião de proposta, muitos prospects desaquecem e perdem o interesse nas nossas soluções. Quais estratégias você utilizaria para reativar prospects frios?